Olá, meu amigo, minha amiga, meus votos de muita paz. Este é o estudo do Evangelho da Federação Espírita do Estado do Espírito Santo. Estamos estudando o Evangelho segundo São João. Queremos manter contato diretamente com o texto bíblico. E nosso objetivo é compreendê-lo pela análise dos versículos à luz do Espiritismo. Hoje nós vamos prosseguir no estudo do capítulo 11 e analisaremos os versículos de 28 a 37. Nessa passagem, ainda durante o episódio que Jesus tira Lázaro do sepulcro, vemos que o Mestre, ao sentir o sofrimento de Maria pela morte do irmão, comoveu-se, mostrando claramente a sua condição de espírito ligado à humanidade, à sua condição humana. Acompanhe conosco esse estudo. O texto bíblico diz o seguinte: E tendo dito isto, foi e chamou Maria, sua irmã, e disse-lhe secretamente: O mestre está aqui e te chama. Logo que ouviu, ela ergueu-se depressa, foi a ele. Pois Jesus ainda não entrara na aldeia, mas estava no lugar onde Marta acorrera a ele. Então os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, vendo Maria erguer-se depressa e sair, acompanharam-na, crendo que ia ao túmulo para lá chorar. Quando, pois, Maria chegou onde Jesus estava, vendo, caiu-lhe aos pés, dizendo-lhe: Senhor, se estivesses aqui, não teria morrido meu irmão. Jesus, então, quando a viu chorar, e chorarem os judeus que a acompanhavam, fremiu em espírito e se comoveu, e disse: Onde o puseste? Disseram-lhe: Vem e vê. Jesus ficou com os olhos rasos de água. Diziam então os judeus: Vede como o amava. Alguns deles, porém, disseram: Não podia este que abriu os olhos do cego fazer também este não morresse? Então, essa é a narrativa bíblica. Vemos aí o encontro de Jesus com Maria e estão presentes nesse episódio os discípulos, os judeus que visitavam Marta e Maria, a própria Marta. E eles estavam nos arredores de Betânia após a festa da dedicação. Jesus estava ali atendendo ao pedido das irmãs que mandaram avisar-lhe do estado da gravidade do estado de Lázaro. Esse trecho que nós lemos está no livro Sabedoria do Evangelho, no volume 6, do Carlos Torres Pastorino. E ele explica a questão desse versículo 35, quando ele diz assim: Jesus ficou com os olhos rasos de água. O Pastorino explica que algumas traduções consta Jesus chorou. Então ele analisa que a imagem é bela, mas não corresponde ao que está no original, porque o verbo que está no original não é o verbo que é usado em outras narrativas para chorar. Esse verbo que está nesse trecho significa propriamente ficar com os olhos marejados. Então ele corrige essa tradução. A Bíblia registra efetivamente que Jesus chorou em dois outros episódios. Um é quando ele olha para Jerusalém e percebe o que vai acontecer no futuro. Isso está narrado em Lucas, no capítulo 19, versículos de 41 a 44, que está relatado assim: Se você compreendesse nesse dia, sim, você também, o que traz a paz, mas agora isso está oculto aos seus olhos. Virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra você, a rodearão e a cercarão de todos os lados. Também a lançarão por terra, você e seus filhos. Não deixarão pedra sobre pedra,
porque você não reconheceu a oportunidade que Deus concedeu. Então ele olha Jerusalém, percebe a sua destruição que aconteceu naquele século mesmo mais à frente. Então ele se comove e nesse momento também chora. E chorou quando ele orou no Monte das Oliveiras, antes da sua crucificação. Paulo conta esse episódio na Epístola aos Hebreus, no capítulo 5, versículo 7. Ele conta assim: durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão. Então, Jesus efetivamente chorou. As lágrimas de Jesus indicam a sua sensibilidade. Ele chorou porque, apesar da sua identificação com Deus, pela sua superioridade incontestável, ele é verdadeiramente humano. A Bíblia registra diversos detalhes que revelam essa humanidade de Jesus. Ele sentiu fome, sede, cansaço, tudo que o homem comum sente, inclusive a tristeza a ponto de chorar. Ele não chorou por propósitos egoístas, por mágoas pecaminosas ou movido por um sentimento meramente superficial. Quando Jesus chorou, em suas lágrimas estava envolvida a mais elevada compaixão, como jamais o mundo viu. Comover-se com o sofrimento do outro revela empatia. Jesus, espírito de condição plena, comoveu-se com o sofrimento dos amigos, embora soubesse da transitoriedade do fato que provocava aquela dor. Aquela comoção não o impediu de movimentar suas forças psíquicas para oferecer a ajuda que lhe era possível. Então, nos caminhos do mundo, nós vivemos momentos difíceis. Provas e expiações é a condição do mundo. Nós vamos viver provas e expiações. Elas vão nos atingir diretamente, vão atingir aqueles a quem amamos. Não é possível ficar indiferente diante disso. Mesmo sabendo as causas do sofrimento, mesmo sabendo que tudo aqui é transitório, não dá para ficar indiferente. Chorar nesses momentos é natural, mas isso não deve nos imobilizar. Busquemos apoio para nós mesmos na situação do nosso próprio sofrimento, pelas provas, pelas expiações. Estendamos aos amigos, àqueles que amamos, a ajuda que lhes pudermos dar no momento da prova deles, da expiação deles. E estejamos confiantes de que Deus a todos ampara e que o momento difícil vai passar. Ficamos por aqui neste momento, mas voltaremos em outra oportunidade, se Deus quiser. Até lá.